bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane, professora de História. Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula, tá bom? Tema 2. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre terra e trabalho, tá bom? Conceito básico sobre noções de propriedade. Então, noções de propriedade, ela vem retratar o conceito de direito, de domínio. Então, noções de propriedade seria o quê? É direito que uma pessoa tem de se apropriar, ter o controle, e ela pode usufruir, né, determinado objeto ou outra coisa, né? Então, noções de propriedade é direito que uma pessoa tem de segurar, de reter, de possuir, de usufruir, de usar da forma como bem ela quiser, né? Então, nós vemos que uma sociedade capitalista, ela obtém os rendimentos a partir da propriedade que possui. Toda a estrutura, toda a sociedade, diante dessas camadas, ela tem alguma propriedade. Então, para obter rendimentos, para ter algum valor, ter alguma moeda, algum dinheiro, ela se dá, é o resultado da propriedade que possui. Posse, ela vem falar sobre um contrato particular reconhecido pelo Estado. Então, se eu compro um celular, ele vai ser a minha posse, eu tomo posse deste aparelho a partir do momento que eu tenha um contrato de compra e venda. Então, como nós falamos do período histórico, a partir daí se dá a posse, ele se dá a partir de um contrato entre quem? O Estado e a pessoa, o Estado ou um grupo de pessoas. Então, posse é contrato particular reconhecido pelo Estado. Diante disso, nós temos a propriedade, dois tipos de propriedade, ela pode ser privada ou pública, né? E de forma geral, ela vai pertencer a alguém ou a pertencer a algum grupo. Propriedade privada e público, né? Como a própria palavra fala, propriedade pública está ligada à ideia de todos os membros de uma sociedade são iguais perante a lei, e tratamentos diferentes. Eles possuem este contato, eles têm acesso a esta propriedade, ela é pública, todos devem ter acesso. Propriedade privada, já pela palavra privada, é pouco acesso, ou acesso restrito, ou é um acesso restrito para poucas pessoas, ou sem contato de terceiros, somente de um restrito a um grupo ou alguma pessoa. Aí, eu preparei para vocês um pequeno gráfico falando sobre propriedade da terra. Como nós falamos nas aulas anteriores sobre a pré-história, esses antepassados, como é que eles viviam em sociedade, então não tinha esse pensamento de propriedade de terra. Existia apenas os caçadores, os coletores e os pastores, como foi retratado na nossa primeira aula. Então esse pensamento de propriedade, esse pensamento de posse não existia. Este grupo de pessoas, esse bando, posso colocar assim essa palavra, este grupo de pessoas, eles permaneciam em algum determinado lugar e ali eles iam caçar, eles iam coletar toda a alimentação para sustento do seu bando, sustento do seu grupo, e a partir do momento que não tinha mais esse sustento, não tinha mais essa caça, essa coleta, eles migravam para outro lugar. Nós vemos também que na Grécia Antiga, propriedade de terra ela está ligada ao caráter familiar. A família, ela tem essa visão de propriedade de terra, ela não pode vender, é sagrado. Por quê? Porque essa família ela vai viver sobre essa propriedade e ali ela vai enterrar os seus antepassados, ela tem esse cerimonial de passar de pai para filho, então em nenhum momento pode vender esta propriedade e se torna isso sagrado, isso é familiar, é somente para a família.
Aí nós temos aí o gráfico no teu lado esquerdo, o domínio de terra, ele pode ser coletivo, tá bom? Ele pode ser familiar e ele pode ser particular. Ok, pessoal? Então, diante desse conceito bem breve que nós temos nessa aula de hoje, eu preparei 3 questões para você entender o que seria posses de terra ou terra e trabalho, tá bom? Então, analise as sentenças acima e diga se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Vamos lá. Primeira, o conceito de propriedade é a posse de alguém ou de algum grupo? É justamente isso. Este é o conceito que nós falamos no início da nossa aula. O conceito de propriedade é posse de alguém ou de algum grupo? Segunda questão, propriedade deve ser submetida por contrato particular vinculado ao Estado? Terceira e última, na Grécia Antiga, propriedade era caráter familiar e sagrado, onde enterravam seus parentes e não podiam ser vendidos? Será que você prestou atenção nessa aula de hoje? Então vamos lá, as respostas corretas todas são verdadeiras. Se você acertou, você está de parabéns, é sinal que você está prestando atenção e você está lendo o seu livro-texto. Então, para encerrar nossa aula de hoje, nós temos aí, leia o seu livro para responder as questões 3 e 4 do exercício do módulo 1, tá bom? Acesse seu portal para responder seus questionários, da qual valem ponto, tá bom? Estude para a sua prova, que será dia 11. Então, no decorrer das aulas, nós vamos sempre avisar, sempre alertar da data da tua prova, passando algum exercício, que na nossa aula presencial eu estarei cobrando esse exercício de você e estarei também pontuando. Lembrando que é muito fácil, se você obedecer todas as normas acadêmicas, todas as normas estudantil que nós professores passamos para vocês, você não ficará para recuperação, você vai passar de primeira. Lembrando que todas as atividades do caderno ela valem 3 pontos. Os questionários propostos no teu portal do aluno valem 2 pontos. Se você responder o questionário, todos os questionários você vai ter 2 pontos de participação, tá bom? E sendo que a tua prova vale 5 pontos. Se você fizer todos os exercícios que nós colocamos nas videoaulas, já é 3 pontos. Se você responder os questionários, já é 5. A média mínima para passar é 6. Já não fica tanto aquela pressão de quantos pontos você tem que tirar, mas se você se atentar, colocar os teus horários para estudar, um pouquinho de cada vez, seguindo o seu ritmo, anotando as suas dúvidas, sempre coloco para meu aluno anotar as suas dúvidas para nossos encontros presenciais. Nós estaremos tirando essas dúvidas, esclarecendo, colocando em debate, tá bom? E sempre batendo na tecla para você não esquecer que a sua prova vai ser no dia 11/6, tá? Então, pessoal, foi muito boa a nossa aula de hoje, então até a próxima aula e bom estudos!